Fala galera, eu sou o professor Thiago Megali e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico no nosso ordenamento jurídico brasileiro, principalmente na área trabalhista, que é justamente o juspostulante. O juspostulante, nós vamos ver no vídeo de hoje, está previsto no artigo 791 da CLT. E ele trata justamente da possibilidade das partes estarem em juízo desacompanhadas de advogado. Mas aí fica a pergunta, será que essas partes podem acompanhar seus processos até o final? Será que o juspostulante tem algum limite de alcance? Será que as partes podem fazer interposição de todo e qualquer tipo de ação através do juspostulante? Essas e outras perguntas nós iremos responder no vídeo de hoje. Fique comigo e após a vinheta nós retornamos. Então, pessoal, como eu estava dizendo, nós iremos hoje tratar deste assunto muito polêmico no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas para que nós possamos entender o porquê dele ser um assunto polêmico, quais são as previsões legais desse dispositivo, deste princípio, considerado um princípio na Justiça do Trabalho, que é o juspostulante, nós precisamos fazer análise desse dispositivo de uma forma mais detalhada. E é por isso que eu preparei esse material para vocês. Vem comigo, acompanhe. Como eu estava dizendo, são muitas perguntas, muitos questionamentos que surgem em torno do juspostulante. E vamos entender por que tantos questionamentos. Será que o juspostulante ele é considerado constitucional? Será que a Constituição, de alguma forma, traz algum dispositivo que compromete o juspostulante? Tudo isso nós vamos entender a partir de agora. Então, se nós pegarmos para analisar o juspostulante, nós vamos ver que a sua disposição, a sua previsão legal, está lá no artigo 791 da CLT. E o artigo 791 vai dizer para a gente: os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. O que é importante a gente destacar desse artigo 791? A parte inicial do artigo ele diz que tanto os empregados quanto os empregadores poderão se utilizar do juspostulante. E é uma questão muito recorrente tanto em prova quanto a dúvida de muitas pessoas. Será que somente o reclamante pode estar em juízo sem a presença de um advogado? Nós podemos observar pela leitura do artigo 791 que não. Tanto o reclamante quanto a reclamada, ou seja, ambas as partes, tanto o empregado quanto o empregador, podem estar em juízo sem a presença de um advogado. E é justamente isso que dispõe o caput do artigo 791. E o porquê, professor, que gerou tanto conflito, por que esse princípio do juspostulante gerou tanto conflito no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Porque surgiu o artigo 133 da nossa Constituição Federal. E o artigo 133 diz pra gente que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então nós observamos, pessoal, que começa a surgir um conflito, e isso vem sendo tratado pela doutrina, pela jurisprudência, com relação à constitucionalidade do artigo 791. Porque o artigo 133 da Constituição, como nós estamos vendo, ele diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. E aí surge aquela dúvida: será então que o juspostulante pode ser aplicado? Será então que o juspostulante ainda é válido no nosso ordenamento jurídico brasileiro? E aí começou a se travar uma discussão entre o artigo 791 da CLT versus o artigo 133 da Constituição. E aí nós temos várias opiniões, nós temos várias ações ao longo do Brasil que tratam sobre essa matéria. No entanto, o TST surgiu e derrogou a matéria. O que nós precisamos entender sobre esse verbo derrogar? O TST ele revogou em parte a aplicabilidade do juspostulante previsto no artigo 791. Ou seja, ele modulou a aplicabilidade desse artigo 791. E após ele derrogar a matéria, ou seja, após ele revogar em parte essa matéria, ele editou a súmula 425 do TST. Acompanha comigo aqui a leitura. Súmula 425. Juspostulante na Justiça do Trabalho. Alcance. O juspostulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, pessoal, você observa
que começou a gerar um conflito entre o artigo 791 da CLT e o artigo 133 da Constituição. E esse conflito se deu porque o artigo 791, como nós vimos, ele trata a possibilidade das partes acompanharem os seus processos até o final, não criando nenhum tipo de limitação. E a CLT, como todos sabem, ela é da era Vargas, lá de 1943. E no momento que esse artigo foi criado, ele não criou nenhum tipo de limitação, não criou nenhum tipo de modulação do alcance desse jus postulante. No entanto, surge o artigo 133 da Constituição e começa a haver esse conflito, porque traz a figura do advogado como sendo indispensável, essencial para a administração da justiça. E aí começa a se criar esse conflito e gerar, como eu disse, várias ações, vários entendimentos doutrinários no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Foi então que surge o TST e edita a súmula 425. E com essa súmula nós observamos que o jus postulandi agora ele tem um limite de alcance. Esse limite dele não pode ser mais de forma indistinta. Ou seja, ele não pode mais, as partes não podem mais acompanhar os seus processos em toda e qualquer instância, não podem mais interpor todo e qualquer tipo de recurso, todo e qualquer tipo de ação. E isso nós vamos analisar, nós vamos compreender também com esse esquema que eu trouxe para vocês. Acompanhe. Inicialmente, no canto aí esquerdo, está aparecendo o artigo 111 da Constituição. E esse artigo 111 ele é muito recorrente em prova. Ele traz justamente quais são os órgãos da Justiça do Trabalho. E os órgãos da Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 111 da Constituição Federal, é o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. As questões elas costumam muito trazer a assertiva, a alternativa de que as varas são órgãos da Justiça do Trabalho, mas de acordo com o artigo 111 da Constituição, a gente pode verificar que elas não são. Então vamos parar para analisar qual é o alcance, em que momento esse jus postulandi ele pode ser utilizado na Justiça do Trabalho. Então o processo, pessoal, ele vai se iniciar lá na Vara do Trabalho, repetindo que a Vara do Trabalho não é órgão da Justiça do Trabalho, mas o processo se inicia lá através do ajuizamento de uma reclamação trabalhista, prevista lá no artigo 840 da CLT. Posteriormente nós vamos gravar um vídeo e vamos falar exatamente sobre esse ajuizamento de reclamação trabalhista, se ela pode ser escrita, se ela vai ser verbal, tudo isso nós vamos analisar posteriormente. Mas aqui nós temos que entender que o processo ele vai se iniciar na Vara do Trabalho. E a partir do momento que o Estado prolatar uma decisão, exercer a tutela jurisdicional através de uma sentença, as partes podem recorrer dessa sentença. E esse recurso é justamente o recurso ordinário. E esse recurso ordinário, a partir do momento que ele for interposto, ele, por regra, vai ser distribuído para o Tribunal Regional do Trabalho. E de acordo com a redação da súmula 425 que nós acabamos de ler, o jus postulandi caberá tanto na Vara do Trabalho quanto o Tribunal Regional do Trabalho. Então você pode me perguntar, professor, então nesse caso, as partes, tanto o reclamante quanto a reclamada, poderão ajuizar uma determinada ação, poderá comparecer em juízo para apresentar uma defesa e ainda assim apresentar o recurso para o Tribunal Regional do Trabalho? Correto. Até aqui, o jus postulandi, de acordo com a súmula 425 do TST, ele vai ser aplicado, ele vai ser cabível após o TST ter derrogado a matéria. Só que se aqui no Tribunal Regional do Trabalho for prolatado um acórdão e esse acórdão gerar um descontentamento entre uma das partes, elas poderão apresentar um outro recurso, que é justamente o recurso de revista. E esse recurso de revista, pessoal, vai levar a discussão da matéria para onde? Para o Tribunal Superior do Trabalho. E a súmula 425 diz pra gente, pessoal, que o recurso de revista, ou seja, o recurso que vai ser de análise do TST, não caberá o jus postulandi. Os recursos destinados ao Tribunal Superior do Trabalho não vai caber a aplicabilidade do jus postulandi. Então, pessoal, como você acabou de verificar,
A aplicabilidade hoje do jus postulandi, isso é muito importante nós termos em mente. Ela foi delimitada pelo TST através da aplicação da súmula 425. E a partir desse momento nós podemos verificar, pessoal, que a aplicabilidade do jus postulandi ele vai se dar na vara do trabalho e no Tribunal Regional do Trabalho, tão somente nessas duas instâncias, não se aplicando aí no recurso inerente ao Tribunal Superior do Trabalho. E além disso, a súmula 425 do TST, pessoal, ela traz justamente que o advogado ele é indispensável para a apresentação, para a interposição de algumas ações. E nós vimos aí a questão da ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então é muito importante nós termos isso em mente, lembrar da aplicabilidade do artigo 791, do artigo 183, 133 da Constituição, que traz o advogado como sendo indispensável à administração da justiça, e a derrogação da matéria por parte do TST, com edição da súmula 425. Então, pessoal, visto esses dispositivos, vamos fazer a análise e a interpretação de um caso prático, de uma questão, para que esse entendimento, para que esse conhecimento, essa informação do vídeo de hoje possa ficar cada vez mais clara e fixada para você. Me acompanhe. Então, pessoal, a fim de nós fixarmos o entendimento de tudo que foi visto no vídeo de hoje, vamos analisar essa questão. Olha o que diz o comando. Segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, o jus postulandi na Justiça do Trabalho é: letra A, de admissão exclusiva nas ações que tramitam pelo rito sumaríssimo? Não, pessoal, essa assertiva está errada. O jus postulandi ele não tem limitação quanto ao rito. Ele pode ser aplicado tanto no sumário, no sumaríssimo, quanto no rito ordinário. O artigo 791, a súmula 425, não trazem nenhum tipo de limitação com relação à aplicabilidade, à validade do jus postulandi nos ritos trabalhistas. Letra B. Aplicável a todas as demandas trabalhistas? Nós vimos que não, né, pessoal? Nós temos ações em que não será aplicado o jus postulandi, razão pela qual a alternativa B está errada. Letra C. Inadmissível em sede recursal, seja nos tribunais regionais, seja no Tribunal Superior do Trabalho. Está errado, né, pessoal? Porque aqui ele diz que é inadmissível em sede recursal. Nós vimos, pessoal, que o jus postulandi ele é perfeitamente aplicado na seara do Tribunal Regional do Trabalho. Ele só é vedado nos recursos para o Tribunal Superior do Trabalho. E a letra D, inadmissível nas ações rescisórias, no mandado de segurança e nos recursos de competência para o Tribunal Superior do Trabalho. Perfeita a letra D, né, pessoal? É justamente a redação da súmula 425 que nós vimos no vídeo de hoje, sendo, portanto, a nossa alternativa correta, que está em negrito aí para vocês. Então, pessoal, com essa questão que nós acabamos de resolver, nós conseguimos analisar de uma forma prática a aplicabilidade do jus postulandi, de tudo que nós conversamos no vídeo de hoje, através de uma questão, né? Como vem sendo cobrado, como vai ser cobrado em prova para você. Então, espero que o conhecimento tenha ficado, nós tenhamos conseguido descomplicar o uso da CLT. E por esse motivo, não deixe de deixar o seu like, comentar, dar a sua sugestão e compartilhar o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço!